Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Você já reparou que muitas vezes quando você ouve algum político dizer que vai lutar pela família, quase sempre ele é um fundamentalista religioso e nutre uma visão bastante conservadora sobre essa família, do tipo pai, mãe e sua prole? Então, no vídeo de hoje você vai entender por que esses três aspectos, fundamentalismo religioso, conservadorismo político e família, são tão presentes nos políticos atuais. É preciso primeiro começar explicando que o nosso sistema imunológico biológico, que é aquele que a gente estuda nas aulas de ciências do colégio, não é infalível. Todo mundo, infelizmente, pelo menos já ouviu falar de alguém que morreu após ter contraído alguma doença infecciosa, que o organismo não deu conta de combater, ainda que com a ajuda dos medicamentos. Agora pense, se essas mortes devido a doenças acontecem mesmo nos dias de hoje, quando a bioquímica e a indústria farmacêutica estão felizmente tão desenvolvidas, imagina como que era há 10, 50, 100 mil anos atrás. Isso significa que combater as doenças não é o suficiente para garantir a nossa sobrevivência. É preciso preveni-las também. Por isso que nós desenvolvemos também um sistema imunológico comportamental, que nos permite justamente analisar o ambiente em busca de evidências que denotem o risco de contaminação, responder à constatação desse risco com uma emoção adequada, nesse caso com nojo, e selecionar alguma estratégia comportamental para minimizar as chances de contaminação. É aqui que entra o tema desse vídeo. Afinal, tanto o conservadorismo político quanto o fundamentalismo religioso e o apreço pelos laços familiares são estratégias para minimizar o risco de contaminação. Veja a explicação. Quem é conservador geralmente preza pelos valores da sociedade ou pela tradição e combate qualquer iniciativa que vise quebrar esses valores tradicionais. Ora, quem geralmente coloca em xeque os valores de determinada sociedade são os membros de outra sociedade. E os membros de outra sociedade podem sim ser uma ameaça em potencial, por carregar agentes patógenos que nós não necessariamente temos memória imunológica para enfrentar. Logo, o conservadorismo político é uma estratégia que impermeabiliza o indivíduo, logo a sociedade como um todo, contra as pessoas que podem representar um risco de contaminação. Ainda, essa pesquisa aqui demonstrou que quanto mais conservadora uma pessoa é, maior é a sensibilidade do nojo dessa pessoa, medida através da escala de sensibilidade ao nojo, que aliás eu tive a honra de ajudar a validar aqui no Brasil, junto com meu amigo Juliano e outros colaboradores, recebendo inclusive a ajuda de todos vocês que participaram daquele estudo desenvolvido aqui através da internet. Aliás, só um parênteses, aquele trabalho sobre sensibilidade ao nojo e doenças de pele foi selecionado para apresentação oral no Congresso Brasileiro de Dermatologia, que acontece agora no final de setembro. Quem fará a apresentação no congresso será o Juliano, que eu tenho certeza que fará uma apresentação brilhante. Mas enfim, voltando ao tema desse vídeo propriamente dito, é hora de comentar sobre outra estratégia contra os germes: a religiosidade. Uma das funções evolutivas da religiosidade é promover a fragmentação dos grupos, aproximando pessoas que têm um mesmo ideal religioso e criando uma animosidade com relação a grupos que tenham convicções religiosas diferentes. Por isso que até hoje é tão difícil o casamento entre pessoas de religiões diferentes, porque uma não quer se misturar com a outra. Assim como as guerras em nome de Deus, em que um mata o outro simplesmente porque esse outro não compartilha das mesmas crenças religiosas. A lógica aqui é a mesma do conservadorismo político. Aliás, do ponto de vista psicológico, política e religião são coisas muito semelhantes, mas eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui neste vídeo. A questão é que, estando inserido num grupo pequeno, unido por um bem comum, que não tem ideais de dispersão e evita entrar em contato com pessoas de outros grupos, você acaba se protegendo contra doenças diferentes. Essa é uma das razões pela qual o Brasil e o Canadá, apesar de terem dimensões territoriais semelhantes, apresentam uma enorme diferença no número de religiões. Enquanto que aqui no Brasil temos aproximadamente 160 religiões diferentes, no Canadá existem apenas 15. Ou seja, por sermos uma nação com um elevado risco de contaminação, precisamos nos fragmentar em mais grupos. Por fim, é hora de falar sobre aquilo que os políticos querem defender, sob os olhos de Deus e da tradição: a família. O vínculo familiar mais forte também é o reflexo
do risco de contaminação. Afinal, quanto mais vinculados estamos com nossa família de origem, menor a nossa motivação para desbravar o mundo. Logo, menores as chances de entrarmos em contato com agentes patógenos diferentes daqueles que estamos acostumados a lidar. Resumindo, isso significa que os políticos que estão no ar refletem a realidade do Brasil, que é uma nação com elevado risco de contaminação e um sistema de saúde pública precário, que faz com que as pessoas se sintam mais vulneráveis e hiperativem o sistema imunológico comportamental, elevando assim a sensibilidade ao nojo e fomentando ideais religiosos e conservadores em prol da família nas campanhas políticas. O fato é que, se quisermos reverter este quadro, que hoje provoca muitos prejuízos sociais, principalmente devido à criação de animosidade entre os grupos, o principal foco das ações políticas tem que ser a saúde. E por que não a educação? Porque as evidências mostram que o impacto da educação para a redução da sensibilidade ao nojo dos indivíduos é praticamente insignificante. Na realidade, é próximo de 0%. Em contrapartida, quando as pessoas sentem que não estão vulneráveis às doenças, por estarem amparadas, por exemplo, por um sistema de saúde de qualidade, a hiperativação do sistema imunológico comportamental torna-se desnecessária. Logo, essas convicções e atitudes disfuncionais diminuem. Em suma, se quisermos viver num país com maior harmonia entre pessoas que pensam diferente, priorizar a saúde é provavelmente a melhor estratégia. Veja, isso não significa que educação e segurança pública, por exemplo, não sejam importantes. É evidente que são, mas não para este aspecto crítico em específico que eu apresentei nesse vídeo. E como estamos num país ainda emergente e com uma economia bastante instável, infelizmente precisamos eleger prioridades. Afinal, muitos economistas estão considerando que o ano de 2015 será bastante difícil. Então, só espero que os políticos tenham sabedoria para entender que não podem economizar nem um centavo da saúde, pois é através dela que poderemos salvar não apenas a vida dos indivíduos, mas o Brasil. Bom pessoal, por hoje é só. Eu quero dizer que se você gostou do tema desse vídeo, pode conferir uma palestra completa que eu realizei através de Hangout alguns meses atrás, onde eu abordo com muito mais detalhes essas questões. O link para essa palestra eu estou colocando aqui em algum lugar na tela desse vídeo, ok? Eu quero também fazer um agradecimento especial ao Thiago Souza, que é o meu mais novo patrão. Muito obrigado. E se você também tiver interesse em patrocinar o TVC Channel News, saiba como funciona o Patreon, clicando no link que vai estar aqui na tela desse vídeo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Valeu!